traz agora ele, William Castro Alves, estrategista aqui, chefe chegando da Avenue na nossa programação. Muito bom dia para você, Will. Bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, como sempre. Tem bastante coisa para falar, resultado, inflação, PIB, tem muita coisa, né? Exatamente, né? A gente trouxe agora, né, o PCI que acaba de sair, né, trazendo aí, vem em linha exatamente em relação ao que estava ali na parte do núcleo, especialmente, né, núcleo do PCI em dezembro. Tem uma outra atualização, viu? Eu acabei de ver agora aqui, o índice, na verdade, ele veio 0,1, né, subindo 0,1, mas o núcleo subiu 0,3, mas veio dentro do consenso aí, né? E também, acho que houve uma revisão agora do de novembro, inclusive. Mas queria entender aí a sua visão, né, o quanto você acha que isso traz ali a gente teve ontem um PIB mostrando sim essa economia, né, ainda aquecida ali, mas não como, né, veio surpreendente, na verdade acima do que se esperava, mas essa questão agora do PCI pode ser que traga, né, dentro da linha do que estava sendo esperado ali, uma visão de que o Fed se acredita que deve já nessa próxima reunião conseguir ali não ser tão hawkish, conseguir fazer esse pouso suave, ou a linha ainda é muito tênue ainda, o Will? Exato, tem que ficar olhando no detalhe, e eu acho que cada vez mais o mercado vai olhar isso, né? Ontem a gente teve pedidos de bens duráveis, a gente teve PIB, e a gente teve também, a gente vem tendo diversos indicadores do setor imobiliário, então, e aí tem que olhar no detalhe, mas assim, no frigir dos ovos, o que eu acho que pesou, o que eu acho que foi a leitura, especialmente ontem, né? Foi uma leitura favorável, a leitura reforçando um aumento de 0,25 bases na reunião da semana que vem, em 1º de fevereiro, e ainda contratado mais 0,25 em março, para daí sim o Banco Central americano parar. Obviamente que nas curvas de juros isso já vai sendo colocado na conta e tudo mais, e os juros acabaram não subindo, né? Ou seja, apostando que, bom, beleza, pode subir mais um pouco, mas esse negócio cedo ou tarde pode vir a cair, uma aposta arriscada, obviamente, do mercado, mas que vem dando margem para os ativos de risco performarem, né? Se você for ver, a Bolsa Americana veio performando bem, não só essa semana, mas nesse mês de janeiro, surpreendendo a todos, inclusive a mim. E em geral, ativos de risco, países emergentes performando bem, não é tanto a realidade do Brasil, né, por motivos que a gente sabe, mas em geral, ativos de risco performando bem, vol baixa, e apesar de números fortes da economia americana, que a gente viu ontem, PIB, bens duráveis, PIB de desemprego, enfim, ainda tem uma leitura subliminar, né, de que não foi forte, mas teve esse dado aqui, que teve esse ponto aqui, teve este ponto ali, você vai pegando alguns pontos, mostrando, não, tá desacelerando mesmo, é só uma questão de tempo até isso aparecer totalmente nos dados. Bom, deixa eu trazer aqui para minha tela meus dois companheiros. Hoje, na verdade, semana passada só tinha mulher e o Gani era o intruso. Hoje está ao contrário, né, o Gani? Eu sou a intrusa aqui, a única mulher na roda. Deixa eu trazer a Alan Gani, Felipe Nascimento aqui junto com o William Castro Alves também para a gente, né, debater mais os assuntos aqui. Vamos lá, quem quer começar, o Gani ou o Felipe? Fica à vontade, viu, Gani? Eu preferia como era a semana passada, hein? Sim, né? Tava melhor mesmo. Bem melhor. Tá bom, mas vamos lá. Will, aqui no Brasil eu uso uma regra meio que empírica, e depois eu lendo um livro do Peter Lynch, aliás, muito bom, que ele usa essa regra lá para os Estados Unidos. Quando a renda fixa aqui começa a pagar acima de 12%, a gente tem juros reais a 6%, eu acho que o investimento no mercado acionário no Brasil começa a ficar muito complicado. Não que ele seja inviável, mas você tem que fazer uma ótima seleção de ações, não é qualquer coisa que vai dar. Selic abaixo de 10, fica mais tranquilo, né? Te pergunto, nos Estados Unidos, você tem um número assim na renda fixa? Você fala assim, olha, a partir daqui já começa a ficar interessante pensar novamente em ações de maneira mais sólida, né? Colocando mais dinheiro em ações. Boa. Antes de responder, eu vou dizer, pessoal da BMC, que o Gani ele tinha que pagar para estar aí na BMC, porque o que ele está aprendendo de como
de como ele está aprendendo e transformar todo o conhecimento de um professor, de um cara erudito, em uma coisa mais simples e fácil que qualquer pessoa entende, ele tem que pagar para estar aí, porque é a BMC que está proporcionando ele isso, cara. Não fala isso. Não, eu agradeço o elogio, mas... Nicole, nosso financeiro, por favor, cancela o salário do Gani. Comece a receber, emita ali contas a receber agora pro Alan Gani. Boa, Will, gostei, bom. Não, esse é excelente ponderação, né? Às vezes a gente complica muito, mas essas regras mais simples, elas dão excelentes insights. E o que o Gani falou faz total sentido, né? Aqui, e aí respondendo a tua pergunta, para a gente pensar, né? Vamos lá. O maior investidor de todos os tempos, ele teve um retorno médio de 20% em dólar ao longo de décadas, né? Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, o retorno médio por ano é de 20%, tá? Dólar mais 20, né? Eu gosto sempre de pensar assim para o brasileiro, né? O retorno médio do S&P nos últimos 10 anos, pode botar 12, pode aumentar 20 anos, vai ser muito próximo a 10% ao ano, tá? Então, ou seja, a renda variável aqui retornou aos seus investidores algo próximo como 10%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, mas enfim. Então, assim, se você pensar, poxa, será que se eu estiver ganhando 1% não vale a pena correr o risco de bolsa? Entendo que sim. 2%? Sim. 3%? 4%? Sim. Aí esse negócio já começa a ficar cada vez mais apertado, né? Será que se eu conseguir ganhar numa renda fixa 4% ou 5%, vale a pena eu correr o risco para tentar ganhar 10% na renda variável? Então é mais ou menos por aí, Gani. E eu acho que o juro ele chega em 5%, né? Nesse ano, muito, muito em breve, provavelmente em março. E é isso que tu falou, realmente não fica atrativo, né? Ou seja, no relativo, vale mais a pena eu travar essa taxa de 5 do que eu correr risco para tentar ganhar 10, mas sempre correndo o risco de eventualmente perder dinheiro, né? Então eu diria que é uma regra simples e bem efetiva. Ô Will, tem uma pergunta aqui, tá interna, tá, gente? Não tá no chat, não. Nosso querido professor Alexandre Cabral tá aqui nos assistindo, me mandou aqui no nosso WhatsApp. Ele gosta de dar o crédito, tá? A pergunta não é minha, não, é do Cabral, então vamos lá. Cabral falou o seguinte, Will, renda pessoal, né, veio em linha, subiu 0,2%, mas gastos pessoais ali, a queda foi maior do que o esperado, menos 0,2%, o esperado é uma queda de 0,1%. Dois números com interpretações opostas, né? Continuam ganhando bem, mas diminuindo o consumo. Aí ele pergunta, isso ocorre porque o americano, com medo do futuro, estaria segurando este consumo, aumentando ali a poupança, porque a taxa de poupança de dezembro também foi maior do que a de novembro. Boa, excelentes ponderações do professor Cabral, sempre... Eu achei que ele estava de férias, né? Não tem férias, já voltou. Eu vi que ele estava... Sim, de fato, ontem, inclusive, no dado do PIB, né, a gente teve um índice de preços de despesas de consumo pessoal que ele aumentou, 3,2, em linha com as expectativas, mas caiu forte quando a gente compara com o terceiro trimestre, então está desacelerando, sim, os americanos gastando menos, até porque a taxa de poupança tinha batido mínimas, né, ou seja, não tinha muito mais o que gastar mesmo, então está segurando, começa a segurar um pouco os gastos, já se preparando, né, todos os bancos falaram que estão provisionando também para uma possível recessão, mild recessão, suave recessão, né, é o que se fala muito aqui nos Estados Unidos. Então eu diria que sim, estão se preparando e aí você começa a ver, e isso é bom, tá? Tudo isso que está acontecendo, obviamente que desacelerar a economia, eventualmente pode gerar os solavancos para algumas empresas, mas do ponto de vista de saúde da economia, eu diria que isso é saudável e isso é normal. Inclusive, os últimos dados, eles vêm levantando a hipótese ou aumentando aquela probabilidade que pouca gente colocava na conta, de uma probabilidade muito baixa de um soft landing, né? Mais e mais isso até ajuda o desempenho aí do mercado acionário dos ativos de risco, dizer, poxa, até então todo mundo apostava que não ia ter soft landing. Talvez, quem sabe, possa ser um soft landing. Exatamente porque os dados eles continuam relativamente dúbios, a economia americana ela continua desacelerando, mas ainda crescendo e com menos inflação, e esse era o melhor dos mundos, né? Ou seja, você controlar inflação, mas continuar crescendo, né? Parece, aquilo que parecia totalmente impossível alguns poucos meses atrás, começa a ganhar espaço em termos de cenários probabilísticos, né? Essa semana, inclusive, visitei uma gestora aqui, a Pinco, uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, e eles falaram exatamente isso. Não, a gente aumentou um pouco, ainda no caso base da Pinco, recessão ainda é o cenário base,
mas eles aumentaram um pouco a probabilidade de, cara, não, eventualmente pode ser que se consiga chegar num soft landing, tá? Então eu acho que é isso que os dados têm mostrado. E uma coisa super interessante que eu dei uma olhada, eu vou postar na segunda-feira, inclusive, dos artigos que a Paula sempre comenta. Eu gosto. É uma coisa que é difícil de explicar, e quando eu estava no Brasil muita gente perguntava, né, pô, William, mas tá todo mundo demitindo, né, toda hora você tem uma empresa, uma Big Tech demitindo, como que a taxa de desemprego ela diminui, né, nos Estados Unidos? Então tem alguns dados interessantes, especialmente das empresas menores, né, contratando, e a força dela, né, ou seja, aquela ideia de que a economia americana ela vai muito além do S&P, né, e até mesmo das empresas de bolsa, né, ou seja, empresas não listadas, empresas normal, o bar da esquina aqui, a pousada, o restaurante, a escola de dança que reabre, e por aí vai. Esses negócios eles têm sustentado a geração de empregos aqui nos Estados Unidos, é um ponto super interessante, dificulta a vida do Fed, é verdade, né, mas mostra a resiliência da economia. Felipe Nascimento, vamos lá, Felipe. Ô Paula, antes da pergunta eu só ia falar que então dessa vez, ô Will, a Paula vai ler na terça-feira, mas a culpa é sua, né? Porque você não vai postar no fim de semana. Boa, Felipe, obrigada por defender. Domingo então, Paula, domingo, Paula. A Paula, domingo à noite, querendo ler alguma coisinha lá, gente. Não vai ter nada pra ler. Nem parece que vocês têm filho pequeno, pra não me entender, né? Dois ali, ó, o Felipe, dos dois estão na mesma fase ali de trocar fralda, pô, nem... Né? A do Will tá um pouquinho maior ainda que a minha. A Sol tá um pouquinho maior que a Melissa ainda. Mas, ô Will, queria entrar um pouquinho na questão dos resultados. Nessa semana foi bastante importante, a gente viu o resultado... da Microsoft vindo ruim ali, e ontem a Intel divulgou o que os analistas estão chamando ali o pior resultado da história, né? Isso trouxe consequências para a empresa, caiu forte aí no pré-mercado. Queria saber como que você está analisando essas especificidades, né? Esses resultados que muitas vezes estão vindo muito abaixo do esperado, estão vindo ali trazendo consequências ruins para as empresas, e mostrando justamente que a questão econômica nos Estados Unidos pode estar um pouquinho ali mais complicada do que se esperava nesse último trimestre, já começando a cair, né, a desacelerar. Boa. Isso que o Felipe comentou, para quem está nos assistindo, eu acho que é super relevante, por isso que, e corroborando até com aquilo que o Gani também tinha comentado, é isso que nos deixa um pouco receoso, né, ou um pouco cauteloso em relação a investir em ações agora, né, a gente está vendo realmente, de novo, me surpreendeu, tá, esse bom momento aí vivido desde o final do ano passado, ali, depois do Natal, você pega lá o Nasdaq já subiu 10% desde o Natal, por exemplo, enfim, tem me surpreendido, não esperava tanto esse bom desempenho, e aí o que né, nos prende em relação aí, nos deixa mais cauteloso, exatamente isso que o Felipe comentou, né, você pega lá, a Intel soltou realmente o pior resultado da história, o papel caindo 10%, a Microsoft soltou o pior crescimento desde 2016 da sua receita, e a ação até reagiu bem, logo depois do resultado, quando saiu os highlights, e aí, mas logo depois na conferência com os analistas, a empresa soltou também um guidance, dizendo, olha, a situação também continua meio difícil, olhando para frente, né, e aí a ação acabou sofrendo. O que aconteceu? Os analistas eles já revisaram suas estimativas, jogaram perspectivas de receitas e lucros para baixo, né, ou seja, já esperando números ruins, né, mas eventualmente você tem ou números que são piores do que o esperado, ou ainda um guidance que aponta, né, para um cenário negativo. Em geral, normalmente as empresas batem as estimativas dos analistas, na média, mais de 75%, tá? Atualmente, pelo menos do levantamento que eu tenho, pegando a minha cola aqui, até quarta-feira, anteontem, a taxa de quantas empresas bateram as estimativas dos analistas, olhando para o S&P 500, foi de 68%, ou seja, menos de 70%, bem menos do que normalmente as empresas batem, né, em termos de estimativas dos analistas. E um outro ponto, que eu já tinha comentado aqui num texto também que eu escrevi, o que a gente poderia esperar para esse earnings season, já era esperado,
queda de margem. A margem de lucratividade das empresas diminuiu. Elas venderam um pouco menos, ainda estão inchadas em termos de pessoas, em termos de custos. A pressão de inflação, obviamente, bate também sobre as empresas e, consequentemente, elas perderam margem. Tá? Então é isso que a gente tem visto nos resultados. Não é um Deus nos acuda, não é um terror na terra. Algumas empresas sofrem mais, que nem a Intel, no caso, soltou um resultado que ficou aquém, mas tiveram outras empresas com bons números, a própria Mastercard ontem ainda se beneficiando de reabertura, né? Taxa de transações cross-border, né, ou seja, do cara que pega o cartão e viaja e usa em outro lugar, aumentou quase 60% na comparação ano contra ano, né, ou seja, 2022 versus 2021, até porque 2021 a gente ainda estava recém começando a reabrir, né, então é normal um número grande assim, mas isso ajudou, por exemplo, o Mastercard, enfim, então tem setores e setores. Eu diria que, em geral, as empresas não estão trazendo números excelentes, sensacionais, não, estão conseguindo bater ali um pouco aquelas expectativas já ruins dos analistas, mas olhando para frente ainda tem preocupações à vista. Boa. Ô Will, eu sei que o tempo está curto, mas eu queria só tocar num assunto rapidinho aqui sobre BuzzFeed, que a ação mais que dobrou de valor no mercado ontem, né? 120% de alta, hoje já sobe 22%, estava monitorando aqui, depois de falar que a criação de conteúdos vai passar ali entre a inteligência artificial, né? O advento do ChatGPT vai trazer uma melhora aí e mais agilidade também na criação de conteúdos da empresa, né? Queria saber como que você vê essa mudança toda e essa disparada, né? E é para tudo isso mesmo ou o mercado ficou alvoroçado com essa situação? O mercado, como sempre, é maníaco, depressivo, bipolar, né? Então, ele exagera um pouquinho, né? Eu acho que assim, tem que entender, mas sempre quando é tecnologia, você começa a colocar que o céu é o limite, né? E aí isso sendo colocado nos preços das ações. E também tem muitas estratégias quantitativas hoje que trend following, ou que só seguem tendência, ou quanto mais gente entra, mais você entra também para aproveitar o movimento, enfim. Então é meio que bola de neve, tá? Acho um pouco exagerado, obviamente, não gosto muito de entrar nesses oba-obas de mercado, acho sempre arriscado, né, para o investidor pessoa física entrar nisso, porque da mesma forma que sobe muito, pode cair no outro dia, enfim, então é meio gambling, e aí eu acho que vale mais a pena pegar a grana e ir para Las Vegas e curtir, ao invés de ficar em casa tentando fazer esse gambling. Mas assim, o ChatGPT realmente é algo que parece ser transformacional. Ele ainda tem que responder uma dificuldade, que é a questão de custo de execução e de tanta inteligência artificial, né? Tem um custo por trás disso que torna praticamente inviável hoje você usar isso em larga escala, ou como alguns colocam, eu até trouxe isso no meu Instagram esses dias, como substituir um Google da vida, né? Ainda está um pouco longe, né? Mas por isso mas tem valor, né? E a Microsoft acabou comprando aí ele não foi anunciado se comprou controle ou não, mas comprou participação mega relevante, já tinha uma participação, já tinha investido e praticamente se torna meio que dona da empresa. Se falou num valor de 10 bilhões de dólares, ninguém sabe o quanto isso é verdade ou não, porque de novo é uma transação privada, então não foi dado disclosure disso, mas obviamente que tem um valor e parece realmente transformacional, especialmente para quem trabalha com produção de conteúdo, texto, né? Me chamou a atenção, daqui a pouco eu não vou precisar mais fazer meu texto lá, só vou botar lá no chat GPT e eles e o chat e a inteligência que gere, né? Não sei se é tão simples assim, mas a BuzzFeed ela veio com essa ideia, né? E realmente chamou a atenção. Então é uma coisa que tecnologia todo dia é uma coisa nova, muda e a gente tem que tentar se adaptar ou aprender, né? Exatamente. Felipe, Paula, eu tenho que liberar o Will. Eu sei, ó, mas eu tô de olho ali, ó, 30 segundos. Ô Will, fica tranquilo, o trabalho do Gani, o seu trabalho, de todo mundo que mexe com o mercado financeiro tá garantido. Eu acabei de jogar aqui no ChatGPT, faz um valuation da Petrobras. Aí ele falou assim, ó, para realizar avaliação, tem muitas variáveis, é importante observar que o valor da empresa é afetado por valores externos, vai com calma, tem mudança de preço, tem política, tem vários indicadores. Ou Funcionou. Seja, os analistas estão com os empregos garantidos. Nós jornalistas talvez não, mas os analistas estão com o emprego garantido.
Boa. Acho que o chat GPT devia responder assim, olha, eu sei fazer muita coisa, mas milagre eu ainda não aprendi. Então, valuation de Petrobras Tá certo. Will, obrigada, prazer sempre falar contigo. Vai lá pro seu compromisso, corre. Até mais, até semana que vem. Falou, Will.